Ministério Público e o 12º Departamento da Polícia Civil em Ipatinga informaram que, após denúncias de irregularidades no setor de vistorias da primeira Delegacia Regional em Ipatinga, foi instaurado inquérito policial. O delegado da Corregedoria, Dr. Gilmaro Alves, deu detalhes do esquema fraudulento. Nós recebemos informações através de pessoas que utilizavam o serviço público aqui na Ciretran de Ipatinga, e durante essas denúncias ficou constatado que entre o ano de 2020 a junho de 2021 estava ocorrendo fraudes de forma sistemática aqui no setor de vistorias no trânsito de Ipatinga, e essas fraudes elas consistiam em os vistoriadores, eles assinavam laudos de vistoria sem que os veículos fossem ao setor de trânsito. Mas quem fazia essas vistorias eram os próprios despachantes, mediante pagamento de valores, mediante pagamento de propinas. Então, o vistoriador, o despachante tirava o decálculo desse veículo, levava ao vistoriador e ele simplesmente assinava esse laudo, colocando então, fazendo inserir inicialmente em documento público informação falsa, visto que ele tinha obrigação legal de realizar essa vistoria, tinha obrigação legal de analisar esse veículo e não o fazia. A partir do momento então que ele assina, ele está praticando essa conduta, não obstante as demais, como por exemplo a própria corrupção, visto que recebia valores para estas assinaturas. O que nós fizemos foi finalizar uma primeira parte, ok? Existem casos, então, que nós estamos estudando caso a caso. Existem casos de pessoas que pagavam, entendendo que o valor, o montante seria todo aquele. E existem casos de pessoas que sim, pagavam também pela facilidade. Essas pessoas também serão investigadas. As investigações elas foram concluídas pertinente a esse procedimento, mas nós já podemos assegurar que existem vários outros inquéritos policiais em tramitação. Foi oficiado tanto pelo departamento como também pelo Ministério Público, o Dr. Jonas vai daqui a pouco expor melhor isso aí aos senhores, aos sindicatos, às associações, para que possam afastar, suspender ou até cassar essas licenças dessas pessoas ou desses despachantes. O promotor de justiça Jonas Monteiro ofereceu denúncia contra todos os envolvidos e falou das penas que irão responder. Mas no primeiro momento nós tivemos, nós entendemos que houve a comprovação, tanto a Polícia Civil como nós, do Ministério Público, entendemos que havia comprovação já dessas 9 pessoas que atualmente já estão respondendo, portanto, a essa ação penal, em razão desses crimes, cada uma na medida de sua responsabilidade. O nosso pedido, a nossa posição é que eles não mais exerçam a condição de profissão de despachante. É uma profissão regulamentada em lei, despachante documentalista, uma lei estadual, a qual proíbe, evidentemente, esse tipo de conduta criminosa. Nós oficiamos hoje, requisitando as entidades de classe dos despachantes, para que suspendam, e esse pedido de suspensão está direcionado ao juiz, tá? Mas também está direcionado às entidades deles, e que instaurem o procedimento e cassem o registro de todos esses 5 despachantes. Na verdade, dos 5, 4 têm registro e 1 sequer tem registro. Foi apontado para eles aqui o crime do 317 do Código Penal, né, que é a corrupção passiva, a corrupção do agente do servidor público, né, por 5, aí variando o número de vezes, mas em relação a um por 5, outro por 8 vezes, outro por 2, outro por 10 vezes. Essas penas elas variam, elas são estabelecidas em 2 a 12 anos, né, a depender das circunstâncias do caso concreto, com uma causa de aumento ainda, né, de 1/3. E além disso, foi
foi pedida aqui a pena do artigo 288 do Código Penal, que é o crime de associação criminosa, antiga formação de quadrilha, né, que também tem penas de 1 a 3 anos. Essas penas são, no pedido do Ministério Público, devem ser somadas, né, que a gente chama no direito de concurso material. Com relação, isso em relação aos agentes públicos, né, que são 4. Com relação a um despachante específico, nós tivemos uma contribuição, uma demonstração de muitas condutas da parte dele, né, até porque houve também até uma postura colaborativa também dele, depois de ser atingido pela investigação, em que ele confessa, sim, esses delitos e acaba também auxiliando a investigação a avançar. Então, em relação a ele, né, ficou demonstrada aqui a prática da corrupção ativa, né, que é a conduta do particular, do despachante, de ofertar, né, uma vantagem ao agente público por 21 vezes. Né, foi também constatada a prática da falsidade ideológica. Né. Em relação aos despachantes, eles estão respondendo por corrupção ativa, que é a pena de 2 a 12 anos, por falsidade ideológica, né, com a pena de 1 a 5 anos, e por usurpação de função pública, numa pena de 2 a 5 anos. E, por vezes, essa prática era, várias vezes, o mesmo agente praticou, a depender do número aqui de agentes. Então, essas penas aqui, né, elas vão poder variar, né, em relação aqui aos particulares, aos despachantes, né, de cerca de 8 a 20 anos, se confirmadas essas imputações, tá? Em relação aos agentes públicos, de 10 a 20 anos. O delegado Fernando Lima, responsável pelo núcleo correcional do 12º Departamento da Polícia Civil de Ipatinga, juntamente com o delegado Gustavo Luiz, deu detalhes sobre as investigações e o que irá acontecer com os veículos que passaram pelas vistorias fraudulentas. Antes da implementação da vistoria eletrônica, né, digital, aqui em Ipatinga, que foi uma medida da Polícia Civil para evitar a prática de fraudes e facilitar essa prestação do serviço público à sociedade, né, como já foi dito aqui anteriormente, esses vistoriadores envolvidos cobravam de R$20 a R$100 para que o veículo não fosse encaminhado até o setor de vistoria, né? R$20 veículo leve, R$100 veículos pesados. E a partir do momento que, em meados de 2021, foi implementada a vistoria eletrônica, em que se fazia obrigatória a ida do veículo, né, até o setor de vistoria por razão de tecnologia, né, que a foto tem que ser tirada no setor de vistoria, houve uma ousadia maior ainda dos policiais. Por quê? Em vez de angariar, né, R$20 por veículo leve, eles passaram a angariar R$50 para que houvesse uma burla, né, a essa fila eletrônica. Então, a gente percebeu, né, a ousadia dos policiais civis envolvidos na tentativa da Polícia Civil, né, em buscar melhorar o serviço à população. Eles, mais uma vez, né, foram ousados em burlar esse sistema e passaram a cobrar R$50 para que a fila fosse furada. Né? Então, foi importante a gente identificar essa nova prática de fraude para que eles também fossem responsabilizados por essa conduta delitiva. Olha, esse impedimento, a princípio aqui, ele não é motivo, a princípio, tá, para o veículo ser recolhido ao pátio. Tá? Só que ele não vai conseguir fazer transferência, ele não vai conseguir fazer nada no veículo, não vai rodar o documento dele do próximo do ano, não vai rodar também. É como se tivesse uma multa no veículo que impeça ele de fazer qualquer outro procedimento ali. Mas circular em via pública, não. Lógico, se depois que ele não conseguir o documento do próximo ano para poder circular com o veículo, aí automaticamente ele passa a ser objeto de recolhimento ao pátio por estar em situação irregular, administrativamente. Siga nossas redes sociais, se inscreva em nosso canal, Zug Conteúdo o tempo todo.